Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o renomado Dr. Silas Furquim, cardiologista. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado a 20 também pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar. Maravilha, tenho certeza que vai ser excepcional. Aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar você de curtir e compartilhar este e os demais episódios do nosso canal com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e melhor parceiro. Lembro também que este e os demais podcasts que estão no nosso canal são gravados no espaço da 20 Medical Offices, um cowork voltado para profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, biomédicos, nutricionistas, psicólogos que procuram um local para atender aqui em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba. A 20 Medical Offices é um ambiente com diversos consultórios, salas para procedimentos, para atendimento regular, sala voltada mais para o atendimento de psicanálise, psicologia. Enfim, temos um amplo universo que você, se estiver interessado, for profissional da saúde, obviamente, e tiver interesse em conhecer mais, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se tiver interesse também de curtir e compartilhar os conteúdos que nós temos no Instagram do Papo 20, você pode acessá-lo pelo @Papo 20. No meu caso, se você tiver interesse de me seguir, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia também na 20 Medical Office. Você pode acessar meu Instagram pelo @reumato.marcos.moreira. Nosso convidado, Silas Furquim, não menos importante, longe disso, mais importante do que todos os merchans já feitos, atende pelo @ Silas Furquim, com M de Maria, cardio. @Silas Furquim, cardio. Doutor, seja bem-vindo ao nosso espaço. Vamos Obrigado. ter uma conversa agradável, tenho certeza. Já percebi aqui, a gente estava conversando antes, que o seu currículo é um currículo pesadíssimo e vai trazer muitas coisas interessantes aqui para o nosso podcast. Já é uma tradição, a gente sempre dá uma lidinha no currículo dos convidados e depois a gente conversa um pouquinho sobre você. Belezoca? Vamos lá então, doutor Silas Furquim é formado em Medicina pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Fez residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas, da USP. Também fez residência em Cardiologia pelo INCOR, da USP também. Especialização em Insuficiência Cardíaca Congestiva e Transplante de Coração pelo INCOR. Poxa! E é mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de São Francisco e atualmente está cursando aí, doutorando pelo INCOR. Excepcional, tenho certeza que traremos aqui conteúdo de altíssima qualidade, que é esse o objetivo aqui do Papo 20, nós não trazemos aventureiros para conversar, aqui a gente só traz gente que sabe o que está falando, tenho certeza que será seu caso também. Bom, já é rotineiro, já é costumeiro e tradicional aqui no Papo 20 que a gente sempre fala um pouco sobre os convidados, para tirar um pouco essa questão apenas do currículo maravilhoso que você tem, mas para que os nossos espectadores, seus pacientes e outros que venham a conhecer o Dr. Silas por intermédio deste podcast, fala um pouquinho para a gente sobre você, quem é Silas Furquim, de onde você veio, de onde surgiu o interesse por medicina, conta a sua história. Bom, eu sou do sul de Minas, sou de Itapeva, é uma cidade bem ao sul de Minas, próximo aí da divisa com São Paulo, região Perto próxima. de Extrema? Do lado de Extrema, Extrema, exatamente, perto de Monte Verde, que é um pouco conhecido. Uma cidade pequena que está crescendo junto com Extrema. Na época que eu estava lá, acho que devia ter em torno de 10 mil habitantes. Cidade pequena, a gente não tinha hospital, por isso não posso dizer que nasci lá. Nasci em Cambuí. Minha mãe foi... Pô, Cambuí tem doce de leite gostoso. Tem Portal de Minas, Isso. Portal de Cambuí. Fui nascido em Cambuí e passei a minha infância ali em Itapeva. Minha família... até então não tinha médicos, meu pai é advogado, minha mãe professora, mas sempre na família teve interesse pelos estudos. Eu noto isso assim, que é uma família que todo mundo aí quis estudar, se interessou por estudos, e acho que surgiu o interesse de medicina pelo meu pediatra. Eu gostava muito do meu pediatra, que era de Cambuí, Dr. João, um abraço para ele lá, que ainda atende. Achava muito interessante, ele inclusive tem um consultório. E ele sabe disso?
Sabe. Ele tem tinha um consultório no fundo da casa dele. Você podia ligar a hora que fosse, que ele estava lá, né? É o pediatra da região. E eu gostava muito dele, assim, admirava o trabalho dele. Acho que surgiu daí aquela coisa que ficou na cabeça, meio de forma que aconteceu, não foi algo pensado e tudo. Então, quando chegou a época aí de escolher uma profissão, eu fui por esse lado. Eu gostava muito de estudar também. Fiz a faculdade em Bragança Paulista, que não é longe, 6 anos de medicina ali. E aí, na hora de fazer a residência, eu queria fazer cardiologia, o caminho era passar pela clínica médica, né? Escolher a clínica médica. E aí surgiu o desafio de fazer em São Paulo, né? Aí foi um desafio para me mudar para uma cidade maior, vindo de uma cidade menor. Fiz 2 anos de clínica médica lá no Hospital das Clínicas da USP, que para mim foi uma mudança assim, de paradigma, um hospital enorme, o maior hospital da América Latina. Absurda, né? Então aquilo assim, abriu demais a cabeça, mudou a forma de pensar, de enxergar a medicina. Lá conhecia a minha esposa, ali ela também vinha de uma história parecida, vinha do norte do Paraná, da cidade pequena, a gente se conheceu. Que é a doutora Marília, que já participou com a gente aqui, um episódio muito bom de passagem. Sim. Né? E antes de ir para lá, eu já tinha feito o mestrado. Eu terminei a faculdade, gostava muito de pesquisa, fiz iniciação científica durante a faculdade, e entre a faculdade e a residência eu tive aí 1 ano e meio de intervalo, que eu aproveitei para estudar, para passar na prova, e também aproveitei para dar continuidade na minha iniciação científica. Fiz o mestrado, incentivado aí pelo meu orientador, o professor Mário, que mais que um orientador, é um grande amigo, esteve no meu casamento, é um grande incentivador. E gostei muito de estar lá no Hospital das Clínicas, justamente por lá ter a possibilidade de não só fazer assistência aos pacientes, mas a possibilidade de fazer pesquisa. Então, depois disso, fui fazer cardiologia no INCOR, que fica dentro do mesmo complexo, é outro hospital, mas do outro lado da rua. E já com a intenção de emendar aí um doutorado. E a minha área de interesse era insuficiência cardíaca. E lá no INCOR havia a possibilidade de fazer um ano adicional, onde você pode se aprofundar nas áreas, que a gente chama de fellow, né, ou especialização. E minha área de pesquisa era insuficiência cardíaca, e eu optei por fazer esse fellow lá no Departamento de Insuficiência Cardíaca e Transplante. E após esse ano, já comecei nesse ano a fazer o doutorado e estou nessa luta do doutorado, né? Graças a Deus estou aí nos finalmente, né? Já consegui a qualificação, aí estamos na luta para publicação do artigo e da defesa. E a gente sempre, eu e minha esposa, nesse sentido, a gente pensa igual, a gente sempre queria morar numa cidade um pouco mais tranquila, com assim, menos assim, a vida é um pouco mais tranquila. Em São Paulo a vida é muito acelerada e tudo mais, e a gente pensou em mudar para São José. Tem um pouco mais de 1 ano que a gente está aqui, e a gente ainda trabalha em São Paulo 1 a 2 vezes por semana, mas estamos nesse projeto aí de tentar trazer a vida para cá, né? Vai dar certo, se Deus quiser. E o doutor Silas também atende com a gente aqui na 20. Sim. Certo ou estou errado? Tá certo. Um cara com um currículo desse não poderia ficar fora aqui da 20 Medical Office. Excepcional. Só para fazer um paralelo aqui, porque isso foi interessante, você falou que às vezes as pessoas não têm muita noção da formação do médico que é necessário, né? Então são 6 anos da faculdade. Quando você opta por fazer uma especialidade com clínica envolvida, você tem um pré-requisito de fazer 2 anos de residência em clínica médica, aí vira o clínico geral para depois você fazer outra especialização naquela sub-área que você quer. Então, só aí já foram 10 anos. Sim, 2 anos de clínica, 2 de clínica e 2 de cardio. Só aí já são 10. Sem contar mais o mestrado que já fez, o doutorado que está indo agora. E o fellow. Rapaz, é coisa, hein? Tem que respeitar. Isso, e a cardiologia, acho que tem essa característica, é um mundo à parte. Por exemplo, o meu fellow, 1 ano. Tem fellow que chega a durar 3 anos. Por exemplo, o médico para fazer
estudo eletrofisiológico, marca-passo, ele tem que fazer 1 ano de arritmia, 1 ano de marca-passo, 1 ano de estudo eletrofisiológico, tendo feito 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica, 2 anos de cardio. É muita coisa. É muita coisa. É uma dedicação muito grande. Muito grande. Bom, aqui no nosso podcast, a gente tem um público-alvo mais voltado para a comunidade em geral. Então, nosso objetivo é realmente passar informação, humanizar você, mas vamos ao básico. Então, a gente falou insuficiência cardíaca congestiva. Se você puder explicar para o público em geral o que é, causas possíveis, de maneira que seja palatável para todos. A insuficiência cardíaca tem termos populares como coração grande, coração dilatado, coração fraco. A insuficiência cardíaca, a definição dela é quando o coração já não dá conta de bombear o sangue de forma efetiva. Ou seja, a pessoa pode até estar sem sintomas ali no repouso, mas quando ela precisa subir uma escada, subir um morro, ou seja, o coração precisa aumentar a oferta de sangue e oxigênio para o corpo, porque ele vai aumentar ali o esforço, o coração ali ele não consegue. E o sintoma da insuficiência cardíaca, o sintoma assim, principal da insuficiência cardíaca é o cansaço. Termo médico, a dispneia, né? Perfeito. É o cansaço. Então, essa pessoa que vai subir uma escada, ela se cansa além do que os outros colegas, né? A gente não está falando aqui de descondicionamento físico, isso é diferente, né? São pessoas que têm cansaço para atividades menores, né? E isso pode progredir até atividades menores, como, por exemplo, escovar o dente, lavar uma louça, tomar o banho. A pessoa... Já ouvi descrições assim, eu saio do banho, eu preciso descansar, sento na cama, assim, que o banho ali acaba sendo uma atividade que exige, e em casos mais avançados até o repouso, né? Então esse é o sintoma principal, é a falta de ar ou dispneia. Também traz outros sintomas, aí, sinais e sintomas associados, por exemplo, inchaço nas pernas, isso é muito comum, a pessoa acaba inchando as pernas. Dificuldade para deitar, isso é interessante, a pessoa fala, eu antes dormia com um travesseiro, agora eu não durmo com menos de 3, eu preciso dormir quase sentado, ou então eu acordo à noite com falta de ar, eu preciso me levantar, abrir a janela, pegar um pouco de falta de ar, andar pela casa, aí retornar a dormir, mais um tempo acontece de novo. Então, esses são sintomas que sugerem um quadro de insuficiência cardíaca. Principal causa de insuficiência cardíaca é o infarto agudo do miocárdio e a doença coronariana, ou seja, o entupimento das coronárias. Porque uma vez que a pessoa tem um infarto, ela tem um entupimento ali da coronária, o músculo cardíaco sofre, ele não vai receber o sangue que ele precisava. E aquela parte do músculo vai ficar enfraquecida. E ela vai ter dificuldade de bombear o sangue. Essa é a principal causa. Doença arterial coronariana ou infarto agudo do miocárdio. A gente junta os dois aí como causas, a gente chama de causas isquêmicas, pela morte do tecido do coração, do miocárdio. Então o coração vai ficar fraco por isso. Ele não morre como um todo, obviamente, mas partes vão ali perdendo a sua função e aí acaba que a funcionalidade do coração diminui. Nós temos aí 3 principais artérias que irrigam o coração. Então, se você tem um entupimento de uma, outras 2 ainda para suprir a demanda cardíaca, mas aquela região que recebia sangue daquela artéria, ela sofre, aquela região acaba tendo uma isquemia, né? Morrendo ali aquele músculo. Isso pode ser de menor a maior grau. Nem todo infarto vai gerar insuficiência cardíaca, mas infartos maiores podem gerar. Essa é a principal causa. Segunda principal causa, doença hipertensiva, ou seja, uma hipertensão de longo prazo não controlada. Você ficar com a hipertensão, com a pressão elevada por muito tempo, isso gera insuficiência cardíaca. Eu falo para os meus pacientes uma imagem que é mais ou menos, o seu carro tem que ir daqui para São Paulo a 100 por hora. Você pode ir de quinta ou você pode ir de quarta, na quarta marcha. Ele vai daqui para São Paulo de quarta marcha 100 por hora, porém o motor está trabalhando muito. É como se você tivesse com a pressão aumentada, fazendo suas atividades, porque a hipertensão, em geral, ela é assintomática, ela é a doença traiçoeira, porque a pessoa está ali com a pressão elevada e não está sentindo nada. Então, isso, com o passar do tempo, pode exigir cada vez mais do coração. Num primeiro momento, ele dá conta,
porém, com o passar do tempo, ele começa a enfraquecer. Terceira causa é a que a gente fala cardiomiopatia dilatada. Aqui entra muitas causas genéticas. Existem famílias que têm esse padrão, assim, de ter familiares com insuficiência cardíaca, com cardiomiopatia dilatada. Às vezes, o meu tio tinha, eu tenho, o filho tem, o outro tio tem, o primo tem. Existe um padrão aí de herança de doenças. E no Brasil, a gente não pode esquecer da doença de Chagas. Isso aí é muito, muito frequente no Brasil. A gente vê menos hoje em dia, por conta da melhora das condições sociais. A doença de Chagas é aquela doença que se adquire com a picada do barbeiro, principalmente em quem mora em casa de pau a pique, casa de barro, de madeira, onde fica o bicho barbeiro. Então, acaba tendo muito. Em São Paulo, a gente vê muito paciente que teve a infância no norte de Minas, Nordeste, e acabou adquirindo na infância, e aí evolui com insuficiência cardíaca na idade adulta. Então, um adulto descobre a insuficiência cardíaca, quando a gente vai ver, ele pegou Chagas lá na infância, coitado. Qual é o mecanismo envolvido nisso? Existe uma explicação da infecção para não incorrer em... O tripanossoma, né, ele é um protozoário que ele é adquirido aí pela picada do barbeiro. Ele tem a fase aguda, onde tem ali um quadro de febre, existem alguns sinais, até dá um edema aqui na pálpebra, né? Então, isso passa meio desapercebido. Nesse momento, não tem um acometimento assim, importante do coração. Porém, aí passa a fase aguda, porém o protozoário ele pode se alojar no músculo cardíaco e ele vai gerando inflamação. Essa inflamação vai gerando fibrose naquele músculo e compromete o músculo cardíaco, que vai comprometer ali a força de contração. Contínua, então, da presença do protozoário gera isso. Isso, e ele também... existem 3 formas. A indeterminada, que a pessoa tem o Chagas, mas não se manifesta, você faz a sorologia e ela fica positiva, mesmo após 20, 30 anos, a sorologia é positiva. Essa é a forma indeterminada. Existe a forma gastrointestinal, pode dar megaesôfago chagásico, megacólon chagásico, e a forma cardíaca, né? E existe também alguns pacientes que acabam tendo um acometimento gastrointestinal e cardíaco também. É interessante notar que isso é algo muito, muito presente no Brasil, né? E esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles evoluem com doença avançada e muitas vezes eles precisam do transplante. Muita da experiência que se tem com transplante, ela é internacional, né? Então, surgiu aí a dúvida, e se eu imunossuprimir um paciente com o protozoário, ali com Chagas no corpo, será que isso não vai reativar a doença? É seguro ou não? Porque você, quando coloca o coração doado, né, de outra pessoa, você tem que imunossuprimir. Então você troca o coração e tem que dar um remédio para que o corpo não estranhe o novo órgão que ele está recebendo. Você tem que baixar o sistema imune, né? Então você tem que dar um imunossupressor. E aí existe o medo do tipo, você abaixou demais a imunidade, o bichinho que sobrevivia antes começar a se aflorar de novo. E a doença aparecer. Coração. Então existia essa preocupação, e o Brasil foi pioneiro em fazer transplante nesses pacientes. E existe sim o risco de reativação da doença de Chagas, porém é tratável. Existe aí o benzonidazol. Você tem que fazer uma vigilância ativa disso, ficar sempre atento, e aí faz o tratamento. Mas assim, é inovador, e isso essa experiência é muito única do Brasil, que tem experiência com essa doença, né, da doença de Chagas. Então ter feito transplante nesses pacientes, imunossuprimir esses pacientes e conseguir ter bons resultados com esses pacientes. Então, eles também são candidatos aí a receber. Interessante notar também, só que eu comentei norte de Minas, Nordeste, mas também interior de São Paulo, região endêmica importante. Tem centros que têm muita experiência com isso, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e norte do Paraná também tem, né? Além de outras regiões do Brasil. E tem também em outros países, até Estados Unidos, devido à migração, né? Então, isso não é assim típico, né? Passou a fronteira, acabou. Não é algo estigmatizado, assim, é norte de Minas, Nordeste, né? Está presente aí em várias áreas do Brasil.
Perfeito, muito bom. A gente estava falando antes aqui, atualmente a sua vivência de ambulatório, óbvio, engloba toda a parte de cardiologia, mas você tem essa parte de insuficiência cardíaca mais pujante. No entanto, uma coisa sempre gera uma certa curiosidade, que é essa vivência sua com essa questão de transplante, né? Transplante de coração deve ser um negócio assim lindo de se ver, complexo. Quanto tempo dura uma operação? Quais são os critérios para transplante? A insuficiência cardíaca já foi uma doença assim que gerava o óbito muito rápido, né? Até os anos 80 não tinha assim grandes tratamentos muito efetivos para insuficiência cardíaca. Então era insuficiência cardíaca, a sobrevida desse paciente não era muito longa. Porém, de lá para cá, e até recentemente, ou seja, não para de evoluir o tratamento para insuficiência cardíaca. Isso é algo que me motiva muito, assim, que é algo que vem surgindo drogas novas e cada vez mais esse tratamento tem melhorado a sobrevida de pacientes com insuficiência cardíaca. Eles podem viver muitos anos e com boa qualidade de vida. Porém, existe um grupo de pacientes que evolui com insuficiência cardíaca avançada. Como eu falei, tem pacientes que acabam tendo cansaço ao repouso. Ele vive ali cansado, o mínimo esforço já é cansativo, então a qualidade de vida dele fica muito ruim. Esses pacientes têm que se pensar na alternativa do transplante para eles. O transplante não é para todo mundo. Então, uma vez que tem imunossupressão envolvida, tem um risco cirúrgico, então é importante avaliar se o paciente ele é candidato. Segundo ponto, o transplante não está presente em todos os locais, né? Em todas as cidades. Em geral, os grandes centros que acabam tendo aí esse programa, o grupo de transplante cardíaco. Uma vez que o paciente ele é candidato, e aí ele vai passar por uma avaliação para entrar na fila de transplante. Essa avaliação é muito completa, assim, aqui tem que ressaltar o trabalho da equipe multi, porque ele passa por uma avaliação social, passa por uma avaliação de enfermagem, passa por uma avaliação psicológica, eles vão avaliar a família desse paciente. Esse paciente não pode deixar de tomar remédio depois, né? Lembrar que hoje a gente tem uma escassez de órgãos muito grande, né? Não tem um coração para você achar ali, né? Então, você depende da doação de órgãos e tudo mais. Então, esse paciente que vai receber um coração aí novo, ele tem aí ter condições adequadas para receber, né? É também uma responsabilidade. E aí ele entra na fila. A fila, ela depende, na verdade é lista, não é fila, né? O termo mais adequado. Não é fila porque não é... Não é você entrou primeiro, você vai receber primeiro que o que chegou depois. Ela é dividida por tipo sanguíneo, né? Pelo sistema ABO, A, B e O. E ela é uma lista porque ela depende a prioridade depende da gravidade. Um paciente que entra na fila e está aguardando ali ambulatorial, e digamos que um outro paciente entrou, ele internou, ele não consegue sair do hospital, da UTI, sem um coração. Esse paciente ele passa na frente dos outros. Então, por isso que talvez seja melhor a gente chamar de lista e não de fila, porque às vezes ele entrou antes, mas se entrou alguém com prioridade maior, ele passa na frente. É muito importante essa informação. Desmistifica muita coisa. Houve essa crítica aí do Faustão, né? Que falou, porque tem dinheiro e está no hospital, mas aí foi a questão de gravidade que o coloca à frente. Interessante também que essa lista ela é unificada e ela é gerenciada pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, o paciente pode estar no hospital privado ou no hospital público. Desculpa interromper, mas é pela Secretaria Estadual. Então, cada estado tem sua lista? Cada estado, existe um sistema nacional que vê, mas quem gerencia é cada estado. Por exemplo, pode acontecer de um estado, já vi acontecer lá no INCOR, houve uma oferta de um órgão em Cascavel, Paraná. Ninguém do Paraná quis, eles jogaram para o Brasil. Aí o INCOR foi lá buscar. Então é possível interestados, mas a prioridade é local, estadual.
Então, não importa onde você está, se é um hospital privado, hospital público, a lista ela é gerida por um órgão público que oferece ao hospital. Então, por exemplo, no caso do Faustão, que estava internado no Einstein, a secretaria ligou para o Einstein e falou assim, temos uma oferta que vocês entraram aqui na Mas lista. aí, por exemplo, você tem um paciente que está muito grave, paciente X lá, e você alimenta um sistema falando, olha, eu preciso do coração para o tipo sanguíneo tal, tal, tal. É isso. Com níveis de urgência, né? Isso. As equipes locais que alimentam essas listas, que são unificadas, e existe a lista de doações, que aí a equipe que faz o transplante, ela não pode trabalhar com doação, para não haver um conflito de interesse. Então, aí a Secretaria Estadual de Saúde que faz essa intermediação, para que seja algo aí aberto, né, e honesto. Inclusive, a pessoa que está na fila, ela ganha um código, ela pode checar no site o tempo todo o lugar que ela está, se ela recebeu uma oferta, se não recebeu, Entendi. como não é uma coisa fechada. Não, é bem transparente. Porque é uma situação complexa demais. Poxa, que coisa interessante. Mas assim, e com relação a tempo? Então, uma vez que existe ali a doação, existe a possibilidade de um transplante, esse é um ponto também que dificulta bastante. A partir do momento que você surgiu o órgão e você retira o órgão do doador, você tem 4 horas para esse coração estar funcionando no órgão do receptor. 4 horas total. Então, assim, por exemplo, nesse caso aí de Cascavel, eles tiveram aí um auxílio de um jato particular. Então, tem toda essa questão de logística. Na hora que tirou... Tem que estar, em 4 horas, tem que estar batendo de novo. E então, a FAB ajuda muito nesse sentido, a Polícia Militar, ali região metropolitana de São Paulo, você vê que eles auxiliam muito, muito nessa questão. Então, geralmente, o doador, na maioria das vezes, é por morte encefálica declarada dentro do hospital, então tem que ser, não? Porque aí você já programa a cirurgia para retirada ou não? Ser no mesmo hospital é raro, eu nunca vi. Mas fala assim, geralmente o doador, ele foi declarado morte encefálica, com ele na UTI, alguma coisa do tipo, tem que ser assim, porque senão, para você programar com antecedência já a cirurgia de retirada e já fazer tudo, não? É sempre a pessoa que tem aí realmente declarado aí a morte encefálica, os familiares aí tem que concordar com a doação dessa pessoa, né? É um momento também difícil ali para eles, né? É um momento aí que exige muita generosidade da família. Então, uma vez que eles aceitam, esse hospital que tenha o doador, esse hospital notifica a secretaria. E aí a secretaria notifica esse outro centro. Aí esse centro que tem a pessoa lá aguardando tem que se programar para ir lá, retirar o órgão e trazer. E nesse de retirar e trazer e implantar são 4 horas, o tempo de isquemia fria, né? O tempo de isquemia. A pergunta é porque eu já trabalhei na época eu estava no Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente estava com um paciente na UTI, ele estava em morte encefálica, obviamente ele tinha lá, a vida estava mantida por questões de drogas vasoativas, enfim, ele estava sobrevivendo por causa dos aparelhos, né, para ficar bem leigo a coisa. E é aquela situação em que uma das coisas que houve de se aguardar um pouco era, primeiro tinha que comunicar à família que não tinha mais jeito, que ele estava lá e tal, estava teoricamente aparecendo as coisas no monitor, mas que aquilo era apenas uma situação mais de manutenção por causa dos aparelhos, que não tinha mais volta. E outra situação é que o centro cirúrgico estava sendo preparado para que a equipe de extração, né, da remoção do órgão, entrasse em ação. E aí a pergunta é exatamente por isso. Quando não é nesse tipo de situação, deve ser muito difícil você conseguir programar isso, porque uma entrada de pronto-socorro e tudo mais, a chance de conseguir fazer a doação é praticamente nenhuma. Não, o doador tem que estar num ambiente controlado, assim, de UTI, porque existe aí as questões de manutenção, né, dos órgãos.
partir do momento que está declarada a morte encefálica, que não tem mais atividade cerebral, Perfeito. esse paciente faleceu. Apesar do coração estar batendo, como você Exato. comentou, o pulmão está ventilando através da máquina. Então, Ele está quentinho, a temperatura está estável, mas não ele, vai ter voto. ele já está declarado o óbito dele. Então, esse tem que ser um ambiente aí controlado, adequado, para ser feita aí a doação dos órgãos, né? Entendido. E aí, geralmente, o pessoal deve avisar antes também, né? Pelo amor de... Tipo, bota no sistema, temos uma morte cefálica, ainda não fez a extração, para onde vai? Isso, quem faz a doação não pode dar preferência, assim, para onde vai, né? Aí Não, a eu sei, mas secretaria... fala assim, você fica aguardando do tipo, olha, já tem para onde ir, agora pode extrair, ou não? Então, aí a extração é programada. Aí as equipes entram em contato com o hospital, falam, ó, vamos até o seu hospital, se possível reserva o centro cirúrgico, estamos indo aí e tal. Então tem que ser bem programado. É uma logística. Isso. Até que se você for pensar, até relação meteorológica importa. Né? Porque se você tiver com o teto fechado, por exemplo, como é que você vai sair com o óculos para chegar em 4 horas se o aeroporto não permite, né? O L-ponto, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, É muito difícil. Assim, nenhum hospital tem um jatinho próprio, um helicóptero próprio. Então, o auxílio aí das instituições, né, da FAB, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar, região metropolitana, por exemplo, acompanhei uma captação que foi em Osasco, foi de helicóptero de Osasco até o centro de São Paulo, ali no Estudo do Coração. Então, a polícia ajudou. Então, tem toda essa logística, sim. que doideira. Isso é muita doideira. Parabéns, viu, cara? Poxa, um negócio muito da hora. Agora, uma dúvida, que existe toda uma questão de declaração, declarar-se como doador. O que fazer, como fazer, e aí? Como é que é Então, essa? isso é algo bem importante. Na hora que existe a possibilidade aí de uma doação, né, que existe a morte encefálica, quem vai definir são os familiares. Não tem aquele negócio do RG e tudo mais, está escrito? Não. A vontade que prevalece é a vontade dos familiares. Então, por isso que é importante você conversar com a sua família. E então a família, se ela não está ciente de qual era a vontade daquela pessoa antes dela falecer, ela vai ter que tomar uma decisão. E isso é muito pesado também, assim, para as famílias. Você decidir, por exemplo, se um filho, né, se um marido vai doar. Então é importante todo mundo, né, comentar aí a sua vontade para a família, e para que nesse momento a família se sinta mais tranquila em respeitar a vontade daquela pessoa, né? Mas é a família que decide. Tem um grupo, né? Todo hospital tem uma comissão de doação de órgãos. Quando há um caso de morte encefálica, também é importante lembrar que apenas nessa situação de morte encefálica, onde é possível fazer a doação de órgãos, que vai conversar com essa família. E é um momento de muita fragilidade, né? Então você já está lidando com a questão da perda de um familiar, e você ter que decidir a doação não é fácil. E existe uma taxa que não é pequena de recusa por parte dos familiares, né? Então tem familiares que optam por não fazer a doação. É um momento muito difícil mesmo, né? Nossa, por isso que tem que ser conversado antes mesmo, né? Tem que ser conversado antes. Eu sou doador, viu? Então... E mesmo que a pessoa tenha alguma manifestação, na hora, se a família muda de ideia, é a vontade da família que vai ser respeitada. Entendido. Rapaz, a situação é realmente difícil. Tem que se colocar no lugar das pessoas numa hora dessa. Mas depois de toda essa batalha aí, é gratificante depois ver que outra pessoa pode retomar a sua qualidade de vida, né? E um questionamento, a família do doador sabe quem é Não. Não pode haver assim, não há essa revelação por parte dos profissionais de saúde, justamente para evitar problemas, potenciais conflitos de interesse ou coisas do tipo. Até questões psicossomáticas, psicológicas, né? Do tipo, parte do meu filho está dentro de você. Meu Deus do céu. É muito complexo.
É complexo. É quase filosófico. Tem pessoas que se encontram, sabe? Que famílias que encontram, mas não há, da parte do sistema de saúde, não tem que haver esse sigilo. Então, não há essa revelação assim de identidades. E também é interessante notar que essa questão de tempo varia conforme o órgão, né? Sim. Por exemplo, o fígado tem mais tempo, o rim tem mais tempo ainda. Então, essa especificidade de 4 horas é do coração. Que doideira. Bom, Papo 20 é um serviço de utilidade pública excepcional, né? Excepcional. Estamos aqui com aproximadamente 30 minutos falando aqui com o Dr. Silas Furquim. Se você quiser acompanhá-lo pelo Instagram, é o @silasfurquim com M de Marcos, cardio, @silasfurquim cardio. Você pode acessar lá o Instagram, lembrando sempre que este é o Papo 20. E este podcast, os demais podcasts, os demais episódios deste podcast que você encontra no nosso canal do YouTube, são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos que porventura estejam assistindo esse e os demais episódios e tiverem interesse de arrumar um lugar para atender e que seja tão bom quanto, obviamente, a qualidade do atendimento que você presta, e estiverem procurando um local, considere a 20 como uma possibilidade, porque aqui certamente você agregará autoridade ao profissional de excelência que você é. Se tiver interesse em saber mais sobre o espaço, você pode acessar pelo nosso Instagram, pelo @20 Medical Offices. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Além da infraestrutura completa para o atendimento, com consultórios, maca que sobe e desce, sala de procedimento, o espaço ainda é muito convidativo, é um espaço rico em cultura. Vocês estão vendo aqui, tem uma foto da Mona Lisa ali, na verdade é um livro sobre o renascentismo, tem um homem vitruviano, imagem da Mona Lisa, tem diversos conteúdos para deixar o ambiente mais agradável mesmo para você, o profissional de excelência, e para os seus pacientes que porventura vierem a passar em consulta contigo. Se você tiver o interesse também de seguir, de acompanhar o Papo 20, você pode fazê-lo aqui pelo YouTube. Lembro para você curtir, compartilhar os episódios com quem você ama e gosta. Isso é muito importante, você é o nosso maior parceiro. Mas se você tiver o interesse de seguir o Instagram nosso, é o @papo20. Lembrando mais uma vez que 20 de Leonardo da Vinci. Já eu, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia também aqui na 20 Medical Office. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Vamos dar seguimento ao nosso papo aqui que está interessantíssimo, mágico, diria eu, porque essa questão de transplante é um desconhecimento total e absoluto, né? Quanto tempo dura uma cirurgia dessa de transplante de coração? A cirurgia de transplante, dentre as cirurgias cardíacas, não é das mais complexas, né? Uma vez que são grandes suturas, né? Grandes anastomoses, então gera em torno ali de 2, 3 horas todo o processo, né? Então, o paciente ideal, ele já, enquanto o órgão está chegando, ele já está sendo encaminhado ao centro cirúrgico para todo o processo, né? E aí lá é feito o processo pela equipe da cirurgia cardíaca, né? Aquelas cirurgias que a gente vê que são homéricas, 10, 12 horas, geralmente tem correlação com algum tipo de... Geralmente são quando são talvez reparos de defeitos mais complexos, menores, né? Coisas que exigem mais... Lembrar que no caso, assim, você vai retirar um coração e colocar outro, né? Você não vai mexer nas estruturas, não há ali reparo de válvula, ponte safena. Então, nessa questão, assim, ela... até tem um cirurgião lá do INCOR que fala que é uma cirurgia... Ele fala que é uma cirurgia mais simples, uma vez que os pontos são maiores, assim, as anastomoses são maiores. Então, para eles que estão acostumados a operar coronários, que são vasos assim pequenos, né? Então, eles têm... A complexidade não é das maiores, né? Apesar de ser uma cirurgia muito complexa, que envolve a circulação extracorpórea e tudo mais, né? Entendido. Perfeito. Bom, maravilha, excepcional. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar e tudo mais, e a gente conversou um pouco sobre difusão de informações, às vezes nem tanto, não com tanta qualidade assim, e você falou que sua família inteira é muito afeita à questão dos estudos e tudo mais,
Vamos falar um pouquinho sobre medicina baseada em evidências na comunidade, que é uma coisa que você confidenciou para mim, que é um amante, digamos assim. Eu acho que na cardiologia, o interessante é que a gente tem bastante estudo, né? Então, acho que é uma das áreas que acaba tendo aí, comparado às outras áreas clínicas, talvez seja uma das que mais tenham estudos clínicos, que a gente tenha mais evidência, né? Porque a gente sabe que muitos tratamentos, o tratamento ele precisa ser baseado em alguma coisa, né? Não é a medicina baseada na minha evidência, na minha experiência, né? A tendência é a gente seguir orientações, evidências de que aquele tratamento realmente funcione direitinho. Isso vem de estudos clínicos, né? Então, a gente vê, principalmente agora, na era da internet, informação vindo assim de montanha para a gente. A todo momento você abre o Instagram, você pode ter informação do que você quiser. E muitas vezes essa informação ela vem de forma, talvez não... Ninguém está ali regulamentando, né, essa informação. E na área da saúde, isso acontece também, né? Que é uma área muito importante. Então, a gente saber de onde vem a informação é algo muito, muito importante, né? E acho que de forma básica, né, na medicina, a gente sabe que os tratamentos, eles têm que ser baseados em alguma evidência, algum estudo clínico, algum ensaio clínico, e não é qualquer ensaio clínico, né? Não é porque está numa revista lá, num trabalho que é uma verdade absoluta. Né? Exato, existem diversos tipos de ensaios clínicos. Tem ensaios que são vamos dizer assim, pré-tratamento, né? Que não são trabalhos destinados ainda a mudar a nossa prática clínica, né? A gente vai em congresso todo ano, né? Tem, por exemplo, os ensaios clínicos, existem aqueles que são em ratos, né? São de bancada. O que você encontra ali, não necessariamente você pode aplicar diretamente na sua prática clínica, né? É uma possibilidade que está surgindo, que no futuro pode vir. Uma hipótese a ser estudada. Mesmo assim não será uma verdade, uma verdade absoluta quando de fato vier. Sim? Exato. E tem aí fase 1, onde eles vão ver se a droga ali, o medicamento, ou aquele tratamento, ele é seguro, com poucos pacientes, poucos voluntários. Fase 2, se ele tem alguma efetividade e segurança também, né? Fase 3, se tem num grupo um pouco maior. E o fase 4, que geralmente são com diversos pacientes. Aí, na cardiologia, a gente tem estudos aí com 4, 6 mil pacientes. E tem depois a questão do pós-comercialização. Isso é interessante também, né? Muitas vezes a gente gosta muito de novidades. Mas medicações que estão no mercado há muito tempo e não saíram, também tem seu valor, né? Porque muitas medicações que passaram por todos esses ensaios clínicos, depois na prática elas se mostraram ainda não efetivas ou trazer algum malefício e foram retiradas do mercado. Então, é importante a gente saber disso, né? A cardiologia tem medicações que estão há muito tempo, né? Por exemplo, as estatinas, medicações para colesterol, recentemente tem sido alvo de crítica, mas são medicações que nós temos conhecimento sobre a droga há mais de 30 anos, né? O que tem sido dito? Tem gente que associa com câncer ou que não tem efetividade, né? Esse negócio de câncer, cada ano um remédio é premiado para ser o da vez, né? Porque já foi omeprazol, agora estatina, então... É aquela questão da relação, a diferença entre relação e causa-efeito. Ter relação não necessariamente é causa e efeito, né? Então, assim, tudo merece, eu acho que uma avaliação melhor, né? Mas a gente tem que ser muito... que o Bruno Priante usou aqui no nosso primeiro episódio dessa relação causa e efeito. Eu acho que eu vou tentar replicar esse exemplo aqui, espero não cometer nenhum equívoco. Que ele usou o exemplo do picolé. Chupar picolé aumenta o risco de mordida de tubarão. Né? E aí ele explicou, poxa, qual é o período... do ano em que as pessoas vão mais à praia. É mais no período do verão. Se está quente, as pessoas vão chupar mais picolé. Se as pessoas estão chupando mais picolé e tem mais mordida de tubarão, logo chupar picolé dá mais mordida de tubarão. E se você for olhar, você pode falar assim, poxa, chupar picolé dá mais mordida de tubarão.
e não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, embora tenha correlação, mas não tem um aspecto de causalidade. É um bom exemplo, é interessante. Eu achei isso muito, muito interessante para explicar. Muito legal. Saudoso Bruno, saudoso não, pelo amor de Deus. Um abraço para o Bruno Priante. Excelente profissional, também esteve com a gente aqui, foi um dos pioneiros no Papo 20. Mas com essa questão de pesquisa e inovação, que você falou que é um estudioso, explica para a gente mais ou menos, se você tem vivência, como funciona essa parte de teste de medicações? Tudo assim, para um medicamento chegar no mercado, assim, são muitos anos e muito investimento, né? Então tudo começa aí em bancada de laboratório, estudos em animais, até para ver ali o efeito daquela molécula, daquela medicação. E aí ele vai para essas fases pré-clínicas, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 é ver se ela tem ali aquele efeito dela proposto em vivo, né, em ser humano, porque muitas vezes o que se hipotetiza ou que você tem ali uma hipótese embancada em animal, não necessariamente ele o que funciona no ser humano. Depois você tem que ver a segurança desse medicamento, né? Então outro estudo. Aí você tem que ver num grupo um pouco maior se ele vai ter alguma efetividade, porque esse é outro ponto também. Eu posso tratar um número, eu posso tratar uma doença, né? Eu posso pegar, por exemplo, um valor aí de colesterol, LDL, eu descobri uma droga que baixa o valor do colesterol LDL. Aí a grande questão, eu baixar o valor vai fazer o que com o meu paciente? Tem impacto, né? Tem impacto, né? Aí esse é o estudo aí de fase 4, né? Que é para ver se, uma vez que essa droga, primeiro, ela funciona, ela faz o que ela se propõe, ela é segura, não tem efeitos colaterais. Toda droga tem seu efeito colateral, né? É importante salientar isso, né? Que também todo medicamento tem o seu possível efeito colateral. E aí ver se ela tem um efeito. Impacto, se é aceitável, né? Perfeito, ótimo. Se é aceitável esse risco aí, se é aceitável. E depois, se você está tratando aí um número e se você está gerando algum desfecho, né? Porque o desfecho seria aí a depender da doença. Então, uma coisa é eu tratar o número LDL, outra coisa é ao reduzir o colesterol LDL, eu tenha menos infarto. Então, esse é um ponto importante. Então, são anos assim de pesquisa para chegar nisso. E, às vezes a gente também tem que saber interpretar, saber que fase que está ali aquele conhecimento, se ele está em desenvolvimento, tomar cuidado para aplicar. Tanto para você não jogar fora medicações que são já conhecidas, como também não ser muito precoce e colocar na sua prática coisas que ainda não têm total segurança, uma evidência, né? Porque isso tudo pode ter consequências, né? Tanto de... mesmo que seja assim inócuo, aquela intervenção ela não cause mal para o meu paciente, também tem um custo envolvido, né? Então você também tem que ter essa responsabilidade de não gerar assim, custos desnecessários, né? Exatamente, até ainda mais num país como o Brasil, que muitas vezes a gente não tem uma população com dinheiro sobrando, né? Alguém você está onerando, ou o seu paciente ou o sistema, né? Exatamente. E muitas vezes a conta volta para o paciente, né? Mesmo que ele seja um plano, né? Você onera o plano às vezes aumenta o preço, então acaba voltando. Exatamente. Puxa, interessante. Conversar com pessoas inteligentes é diferente. É diferente. Bom, tem, não querendo fazer propaganda de nada, mas o norte da cardiologia, assim, você falou um pouco da questão da insuficiência cardíaca, que novas soluções têm surgido, mas no âmbito geral, o tratamento de doenças cardiológicas de maneira geral, como hipertensão, existe um advento de novas medicações promissor? Não. Sim. Minha impressão é que o que está surgindo na cardiologia, que conversa um pouco com a reumato, pelo menos o que me deixou mais impressionado aí dos últimos congressos, a gente está tendo desenvolvimento de medicações injetáveis. Cardiologia, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm uma lista assim de uns 7 medicamentos que eles têm que tomar 2 a 3 vezes por dia, comprimidos e comprimidos e comprimidos. Agora a gente está tendo o desenvolvimento de medicações injetáveis, por exemplo, para o colesterol, que são muito mais potentes do que alguns comprimidos e com duração maior.
Tem, por exemplo, medicações para reduzir o colesterol, o LDL colesterol. Tem uma que você faz uma aplicação a cada 6 meses. Então, imagina que interessante, né? Você sair de um comprimido diário, no caso do colesterol, para uma injeção semestral, 2 injeções no ano, que vai reduzir o seu colesterol. Então, para hipertensão também tem uma em desenvolvimento, mas essa aí está em fase 2, também está longe de... Ainda não está no mercado, né? Mas, por exemplo, essas já estão disponíveis no mercado, né? E tem também medicações para obesidade, que são injetáveis, que estão tendo aí estudos mostrando seus efeitos nas doenças cardíacas, né? Porque ao reduzir a obesidade, você também vai reduzir doenças cardíacas. Então, isso é o que eu acho interessante. E a outra coisa que está crescendo na cardiologia é o uso da tecnologia, né? Da inteligência artificial, dos dispositivos, né? Por exemplo, os dispositivos vestíveis, né? Por exemplo, os relógios, os wearables, algumas marcas já têm capacidade de identificar arritmias, por exemplo, fibrilação atrial. E com confiabilidade? Então, validado pelo FDA dos Estados Unidos. O Apple Watch ele é validado para identificar a fibrilação atrial. Ele vai apitar se você está com fibrilação atrial. Eu tenho que instruir a pessoa, porque vai dar um desespero, né? Falar, meu Deus, o que eu faço agora? Então, esse também acho que é um campo em desenvolvimento. Ainda não está assim, 100%. Por exemplo, os relógios têm a medida da pressão arterial. Não é ainda 100%, mas é algo que caminha para isso, né? Já temos o princípio do primeiro passo, e a evolução é o caminho natural. Acho que esse telemonitoramento, né? A pandemia trouxe também o teleatendimento, né? Isso aí que havia uma resistência, acho que antes da pandemia, né? Que a coisa do médico tem que ser presencial, aí a possibilidade aí do teleatendimento para todas as especialidades. Então, unindo esse telemonitoramento com teleatendimento, eu acho que vai vir aí virão novas possibilidades, né? Mas isso se estende às outras especialidades também, né? Entendi. Poxa, o norte é positivo, graças a Deus. Então, estamos evoluindo, usando com bom senso, obviamente. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta mais de cunho de informativo, mais uma vez. O que a gente consideraria hoje uma pressão normal? Pressão normal seria 12/8. Uma pressão acima de 12/8 já é uma pressão ainda aumentada. Porque é outra coisa, é igual o ovo. Tem o pessoal, agora não é mais 12/8, agora é 11/7. Segue como 12/8. 12/8 saiu também mês passado, teve uma nova recomendação no Congresso Europeu, que agora a meta dos pacientes que têm hipertensão é ficar abaixo de 13, a sistólica, né? Os que já têm o diagnóstico de hipertensão. Isso, então acima de 12 já é considerada aumentada, né? Então a tendência que eu tenho visto as recomendações elas estão sendo mais rígidas, tanto para pressão quanto para colesterol. Então, as recomendações sugerem cada vez uma meta mais baixa de colesterol e cada vez mais baixa de pressão. Tem pacientes que têm dificuldade de conviver com pressão mais baixa, né? Principalmente idosos, tem tontura, tudo, mas você incorre em outros riscos também, né? Aí você tem que ficar tentar balancear isso, né? E tentar de alguma forma, mas a tendência é você ser mais rígido no controle, né? Que isso a longo prazo vai reduzir o risco aí de infarto, derrame. 12/8, então. Agora, assim, se a gente puder, a título de informação e de conhecimento para os nossos espectadores também, o que é esse 12, esse 120, o que é esse 8, que é o 80? Explica para a gente, de onde vem esse troço? Tem que ser, para ser mais preciso, é dizer o número inteiro, né? 120 por 80, né? A gente arredonda 12/8, mas para ser mais preciso, usar o número inteiro. 120 seria a pressão sistólica, que seria a maior, e o outro número seria diastólica. E o sistólico, quando o coração... A hora que o coração bombeia, ele dá o pico de pressão, seria a sistólica, e aí a hora que relaxa, seria essa diastólica. Então, por isso essas duas medidas, né? E ajuda a gente a ver aí a resistência também, se o vaso sanguíneo já é muito endurecido, vai tender a ter uma pressão mais alta, né? E então a gente tira bastante informação disso. E existe alguma
alguma forma de dizer, claro que alto é sempre ruim, mas existe alguma delas que se tiver mais alta, teoricamente vai ser pior, não? Não, não conheço assim a sistólica ser mais alta é pior que a diastólica mais alta. Tem uma situação que é muito comum no idoso e às vezes eles até ficam encucados assim, falam assim, a minha alta, a minha baixa é normal, que é a pressão sistólica isolada do idoso. Ele muitas vezes ele vem assim, por exemplo, 17/8. Ele só aumenta ali, elas não necessariamente sobem de forma igual, né? Isso tem a ver com a rigidez do vaso. E se houver uma discrepância muito grande entre os dois índices, é possível que haja uma alteração, um problema na hora de aferir? Se houver uma discrepância muito grande, tem uma alteração na válvula cardíaca que faz isso, Entendi. né? Que é a insuficiência aórtica, ela dá essa pressão divergente, né? Isso pode falar a favor já de alterações estruturais cardíacas, mas a gente está falando de discrepâncias 13/4, 12/4, entendeu? Perfeito. Mas nesse sentido, certo. assim. Então, é uma orientação para os que estão assistindo. Então, óbvio, veja se você tem a pressão regular, né? De quanto em quanto tempo seria uma aferição? Isso que é importante, assim, a partir não tem uma idade certa, né? Mas a partir ali dos 20, 25 anos, seria interessante você ter uma aferição de pressão regular. Pode ser no trabalho, quem trabalha em empresa no admissional, quem não trabalha, eventualmente, passar numa farmácia ou ter o próprio aparelho. Tem que ter uma avaliação aí anual, semestral, é importante ter uma avaliação. Uma medida alterada sozinha não é diagnóstico de hipertensão. Isso é importante, que precisa ser confirmado. Inclusive, uma medida alterada numa primeira consulta médica também não confirma. A gente inicialmente usa esse termo, pressão alterada. Ela precisa depois ser confirmada, que é o diagnóstico de hipertensão. Aí você tem que, idealmente, passar numa avaliação com o especialista. Então, esse rastreio que se faz em avaliações periódicas, campanhas, né? A gente vê muitas vezes campanhas na rua ou em shoppings e tudo mais. Se há uma medida alterada, é um sinal de alerta que merece investigação. Porém, o diagnóstico de hipertensão ele precisa ser confirmado por um especialista. Existem situações fisiológicas que a pressão sobe, né? Por exemplo, você corre, faz ali uma academia, chega em casa, mede a pressão imediatamente ao chegar. Não é o ideal, sabe? Você tem a forma correta de medir a pressão e isso tem orientações. É importante você encontrar isso na internet, caso você queira fazer a própria medida, né? Perfeito. Então, se tem uma medida alterada, é um sinal de alerta que merece confirmação. Tá, então vamos lá. Aqueles, estendendo por essa pergunta, o esfigmanômetro, medidor digital de punho, bom, ruim? É mais impreciso. Impreciso. Do manguito de aqui, braço. mesmo sendo digital? Bom. Bom, beleza. O que fazer para a pessoa que está em casa? Tem um esfigmo de punho, já não é tão bom, mas eu tenho aquele daqui que tem o visorzinho. O que fazer na hora de aferir a pressão? Para medir a pressão de forma correta, a primeira coisa é não ter tomado café uma hora antes. O café, não é que o café vai te gerar hipertensão. Não é que quem é hipertenso não pode tomar café, mas o café imediatamente pode aumentar um pouco a pressão. Não ter se alimentado logo após, por exemplo, almoçar e já medir a pressão uma hora antes. Estar com a bexiga vazia, tem que também esvaziar a bexiga, esse aumento pode influenciar na pressão. Não pode ter fumado uma hora antes, o cigarro imediatamente após o cigarro vai ter um aumento de pressão. Então, essas condições aí, não ter feito exercício físico moderado ou intenso uma hora antes. Então, essas condições aí estando adequadas, pode medir a pressão. Tem que estar sentado, costas ali apoiadas, pernas descruzadas. Os dois pezinhos no chão. O braço, idealmente, numa mesa, na altura aqui do coração. Esquerdo, direito. Tanto faz. O ideal é até medir nos dois, né? Perfeito. Então, colocar o manguito e fazer a medida. Idealmente, na altura aqui do coração. Perfeito. O braço assim. Aqui. Aproximadamente, né? Aqui. Apoiado de preferência. Apoiado, isso. Na altura. Perfeito. E aí proceder à medida. E, idealmente, fazer
uma segunda medida 1 minuto depois. Mede uma vez, espera 1 minuto, mede uma segunda. Bater aquilo ali do tipo, deu alto, vamos esperar um pouquinho. E ali tirar a média, né? Certo. E aí, fiz esse procedimento tal, deu alto. O que eu faço? Então, aí é um sinal de alerta. Você precisa procurar um especialista para confirmar essa hipertensão. Isso aí bonitinho, com o estetoscópio. O profissional vai fazer isso, né, com o filho dele. Isso. Você precisa confirmar ou uma segunda consulta com pressão elevada. Você pode também lançar mão de alguns exames, como o MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde você fica com o aparelho 24 horas. Ele traz mais informações, porque ele também traz a questão do comportamento no sono, como fica durante o sono, você vê a pressão durante o sono. E existe a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, onde a pessoa faz a ferição por 5 dias, 2 momentos do dia, de manhã e de noite, 3 medidas cada vez, você tira a média de todas essas medidas, para aí sim você fazer o diagnóstico de hipertensão. Porque é importante fazer o diagnóstico, porque isso vai gerar uma conduta. E muitas vezes o paciente vai ter que tomar aquele medicamento de forma indefinida. Então, você tem que ser criterioso na hora de fazer o diagnóstico. A importância de saber como aferir também, ter toda essa questão dos pés para não falsear um diagnóstico, né? Então, essa questão da técnica na hora de fazer a aferição é muito importante. Você explicou, tá com os 2 pés no chão, coluna reta. É legal a questão do mapa, assim, interessante, que muitas vezes o comportamento da pressão à noite levanta dicas, assim. O paciente que a pressão à noite ela tem que cair, ou ela não cai, ou eventualmente ela sobe. Aí sempre ronca. Você pergunta se ronca, a esposa estiver do lado já vai denunciar, né? Ou vice-versa. E aí você pode também, nessa hora, já fazer diagnósticos de apneia do sono, que a apneia do sono também é um dos fatores para causar hipertensão, né? Então você começa a puxar um fiozinho, né? E você vai. Muito bom. Vai puxando. Excepcional, tá vendo, gente? Muito bom, porque assim, não é aquele negócio só, afere a pressão aí, toma esse remedinho, próximo. Muito bacana, muito legal saber que nós temos cardiologista com esse garbo, com essa vivência, essa experiência atendendo com a gente aqui na 20 Medical Offices, Dr. Silas Forquim. Se você quiser seguir o Dr. Silas no Instagram, você pode seguir pelo @silasforquim, com M de Marília, cardio. Silas Forquim, cardio, beleza? Você pode seguir lá. Dr. Silas, nós estamos indo para o final do nosso episódio. Vou dar uma interrompida para fazer o nosso merchan. Esse é o Papo 20, acontece no espaço da 20 Medical Offices, um cowork, aqui em São José dos Campos, voltado para profissionais da área da saúde. Então, médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, profissionais da área da saúde de uma maneira geral que procuram um local para atender e aumentar a autoridade nos seus atendimentos. Se você tiver interesse, você pode seguir o Instagram da 20 Medical Offices, pelo @20 Medical Offices. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Temos também o do Papo 20, que é este podcast, que é o Papo 20. Peço a você também que curta e compartilhe este e os demais conteúdos que nós temos no nosso canal, para quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Se você tiver o interesse também de me seguir no Instagram, meu @ é @reumato.marcos.moreira. Eu sou médico e atendo reumatologia também aqui na 20 Medical Offices. Bom, é isso. Estamos nos encaminhando para o final. E já é corriqueiro aqui na nossa vivência que a gente peça ao convidado para se definir. Aí eu sei que é uma tarefa um pouco difícil, um pouco ingrata, mas em não mais do que 2 minutos para falar um pouco sobre si, de maneira resumida, até um pouco filosófica. Então, por gentileza, aceite o desafio. Tarefa difícil. E fale para nós, em não mais do que 2 minutos, quem é Silas Forquim. Tarefa difícil, mas assim, gosto muito da minha família, gosto de passar tempo com a minha família, gosto muito do meu trabalho, gosto de pesquisa, de inovação e gosto de estar tentando sempre aí aprender e melhorar. Então, acho que isso aí é o que, em geral, o mote aí da minha atuação. Maravilha. Um homem conciso, não mais do que 30 segundos. Sim. Dr. Silas Forquim, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Assim, fenômeno. Tenho certeza que, havendo oportunidades da gente falar um pouco mais sobre o universo da cardiologia, certamente
te chamaremos, beleza? Será uma honra. A gente sempre termina os nossos episódios falando algumas frasezinhas, tá? Hoje eu escolhi, até perdi aqui, ó. Cadê o texto? Aproveitando, nós estamos aqui agora num ambiente um tanto quanto conturbado, nós não falamos sobre política, não falamos sobre assuntos que trazem esse mantra para o nosso podcast, porque aqui nós falamos sobre saúde, mas vou me permitir falar uma frase de Oskar Ameringer, que é um escritor alemão que viveu entre 1870 e 1943. A pronúncia do nome dele deve ser um pouco diferente, mas de qualquer maneira está aí. Política é a arte de obter voto dos pobres e recursos dos ricos, prometendo a cada grupo defendê-lo um contra o outro. É isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Papo 20. Lembrando a vocês que nós voltamos sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com novos episódios, com gente que sabe o que fala sobre saúde, como o Dr. Silas Furquim. Obrigado pelo convite, Marcos, e espero aí, estou à disposição para as próximas. Tamo junto. Valeu. Esse foi o Papo 20, galera. Valeu.